Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do PopClass Enem. Meu nome é Beatriz Feitosa e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre ciclos ovariano e menstrual. O ciclo ovariano. Mas para entender o ciclo ovariano, primeiro temos que conhecer quais são os hormônios femininos e quais foram suas funções. O hipotálamo, ele vai ser responsável pela produção do GnRH, que ele é responsável por ligar-se aos gonadotrofos hipofisários. Quem são esses gonadotrofos hipofisários? São células na hipófise anterior que vão produzir as gonadotrofinas, o LH e o FSH. A chamada de adenohipófise, ela vai produzir as gonadotrofinas, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. Eles vão estimular o desenvolvimento dos folículos e a produção de androgênios, certo? Por fim, temos os ovários, que vão produzir gonadotrofinas. Quem são elas? O estrogênio e a progesterona, certo? É importante salientar que as concentrações hormonais, elas não são constantes. Então, elas vão variar de acordo com a fase do ciclo. Para ilustrar, nós temos aqui um gráfico do GnRH, que ele vai ser liberado em pulsos. Então, ao longo do ciclo, ele aumenta ou diminui sua intensidade e a sua frequência. Esse GnRH, ele vai ser responsável pelas alterações do LH e do FSH e consequentemente, pelas mudanças ovarianas. Porque ele vai estimular algumas células-alvo nos ovários que vão promover um crescimento e a proliferação dessas células, certo? No ciclo ovariano, os hormônios gonadotróficos, eles vão produzir alterações cíclicas, ou seja, que se repetem todos os meses. E é o desenvolvimento de folículos na fase folicular, a ovulação, a formação do corpo lúteo, que é a fase lútea, certo? Inicialmente, vamos falar sobre esse desenvolvimento folicular. Ele vai ser caracterizado pelo crescimento e diferenciação do óvulo primário. Em seguida, vai existir uma proliferação de células da granulosa, que elas vão aumentar de tamanho ao redor do óvulo primário. E, por fim, o desenvolvimento da teca folicular, que vai ser uma cápsula de tecido conectivo. No desenvolvimento folicular, nós temos um óvulo primário, mais a camada de células da granulosa. Isso nós discutimos um pouco sobre na aula passada, sobre oogênese. Esse óvulo com a camada de células da granulosa, ele vai sofrer um aumento de tamanho. E quando ele aumenta de tamanho, ele passa a ser chamado de folículo primário. Espaços com líquido. E esses espaços soltos, eles vão coalescer, ou seja, eles vão se juntar e formar uma cavidade única, que é chamada antro, que nós podemos ver a formação desse antro. Em seguida, o óvulo, ele vai se situar excentricamente. Anteriormente, ele estava no centro e agora ele passa a se localizar na periferia. E ele continua sendo cercado por células da granulosa. E ele vai ser chamado de cúmulo óforo. E em cada ciclo ovariano, vários folículos, cerca de 15 a 20, eles vão iniciar um processo de desenvolvimento. Mas apenas um torna-se folículo dominante. Ou seja, um dos folículos recrutados, ele vai passar a crescer mais do que os outros. E esse crescimento mais acelerado, ele vai fazer com que os demais regridam de tamanho. E esse folículo que tornou-se dominante, conforme ele conclui sua maturação, ele rompe e expulsa o óvulo, que vai ser chamado de ovulação. Então, na ovulação, ela vai ocorrer devido a uma estimulação do hipotálamo. O hipotálamo vai estimular a adenohipófise a liberar o FSH.
esse FSH ele vai promover a conclusão dessa maturação. Conforme a maturação se conclui, o LH atua e induz a ovulação. Essa ovulação ela ocorre dentro de aproximadamente 24 horas após o pico hormonal e 14 dias antes do período menstrual. E esse período geralmente ele é constante. Então, após a ovulação, 14 dias contando para frente, a mulher vai menstruar. Mas a fase folicular, que vai ser a fase proliferativa, ela pode ter durações variáveis. Então, o responsável pela diferença de dias de um ciclo menstrual para outro é de responsabilidade da fase folicular, pois ela pode ser modificada, certo? Como já disse, diversos folículos eles vão amadurecer, mas só uma chega à fase de ovulação. Em seguida, nós temos a formação do corpo lúteo. Nós temos a ovulação. Após isso, o LH ele vai atuar sobre as células da granulosa, que elas vão sofrer uma hipertrofia, ou seja, elas vão aumentar de tamanho. E as cavidades que restaram, ele vai ser preenchida com um conteúdo hemorrágico e vai se tornar amarelado, ou seja, luteína, por isso o nome, que vai ser chamado de corpo lúteo ou corpo amarelo. O que esse corpo lúteo faz? Ele vai ser responsável por produção hormonal. Então, ele vai produzir estrogênio e progesterona. Aqui nós temos a imagem das células da granulosa hipertrofiadas e aqui o corpo lúteo já formado. A vida útil desse corpo lúteo, ela vai ser mantida por determinismo biológico. Então, aproximadamente 10 dias vai ser a duração dele. Não tem um motivo muito claro sobre o que faz esse corpo lúteo permanecer por esse tempo, mas é aproximadamente 10 dias sempre. Os estrogênios e a progesterona que ele vai produzir, eles vão ser responsáveis por estimular a secreção das glândulas endometriais. Com essa secreção, o endométrio ele vai ser preparado para a implantação do ovo, porque o objetivo de um ciclo menstrual, um ciclo ovariano, ele caminha sempre para a gestação. Então, todos os meses, o endométrio é preparado para uma gestação. No caso de gravidez, caso o óvulo seja fertilizado, esse corpo lúteo ele vai aumentar ainda mais de tamanho, formando o corpo lúteo gravídico, que, por ele ter um maior tamanho, consequentemente, ele tem uma maior produção hormonal. O trofoblasto, ele vai produzir o hormônio de ação gonadotrófica, HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Ela vai ser responsável pela manutenção do corpo lúteo. Então, o corpo lúteo que duraria apenas 10 dias vai ter sua vida prolongada graças à presença do HCG. E esse trofoblasto que vai produzir o HCG, ele também vai atuar na implantação e nutrição do embrião que está em formação, certo? Esse corpo lúteo gravídico, com a influência do HCG, ele vai ter uma vida útil bem prolongada, cerca de 8 a 9 semanas. Após esse período, a esteroidogênese placentária vai assumir esse papel endócrino, ou seja, a placenta, após sua formação, ela assume esse papel de produção hormonal. Esse prolongamento do tempo de vida do corpo lúteo, ele vai ser o primeiro fator importante que ocorre durante a gestação. Então, a primeira alteração após a fertilização vai ser o prolongamento de vida desse corpo lúteo. Após 10 dias, aproximadamente da ovulação, se não ocorrer fecundação, esse corpo lúteo vai iniciar o processo de degeneração. Ele vai evoluir e se tornar uma cicatriz branca no ovário.
chamado corpus albicans. Aqui nós temos a imagem dele e aqui uma imagem histológica de um corpus albicans. Agora vamos entrar no ciclo menstrual, após esse período de conclusão do ciclo ovariano. Novamente, temos aqui o gráfico de liberação e impulsos dos hormônios, em que o gene RH vai ser pulsátil, em que a periodicidade vai variar, então ele vai ser mais ou menos frequente. E a amplitude, ela vai ser maior ou menor, a quantidade que determina a liberação fisiológica do FSH e do LH. Então, pelo gráfico, nós podemos perceber que a periodicidade é maior na fase folicular e a amplitude é maior na fase lútea. Ele vai determinar a liberação do FSH e do LH, como já foi falado. E vamos falar um pouco sobre o FSH. O FSH, no gráfico, ele está sendo representado por essa linha azul. No início do ciclo, ele vai ter uma produção crescente, como vocês podem ver no gráfico, e tem um aumento mais significativo exatamente na metade do ciclo, por volta do 13º dia. E ele vai ser responsável pelo desenvolvimento do folículo pré-antral e também a secreção de estrogênios pelas células da granulosa. Nós temos também o LH, hormônio luteinizante, que está sendo representado pela linha rosa. Ele é liberado em pequena quantidade desde o início do ciclo. Então, nós podemos ver que é uma quantidade pequena, mas constante, durante toda a metade do ciclo. Por volta do 13º dia, vai ocorrer um pico. E esse pico é cerca de 24 horas antes do período de ovulação, que vai ocorrer por volta do 14º dia. O estrogênio, essa linha cinza, ele vai ter um pico aproximadamente 24 horas antes do pico de LH. Então, como nós podemos ver, o LH ele vai ser no 13º dia, 24 horas antes da ovulação. O estrogênio ele vai ser 48 horas antes da ovulação, aproximadamente. E ele também tem uma pequena elevação, após esse período ele vai diminuir a quantidade hormonal no organismo, mas ele vai ter uma nova elevação na segunda fase do ciclo, que é na fase lútea, devido à produção do corpo lúteo. E por fim, a progesterona, que está em roxo, ele vai, durante toda a fase folicular, a concentração está muito baixa. Então, vocês podem perceber que na fase folicular é o hormônio de menor concentração. Na fase lútea, após a ovulação, no caso, ele inicia um aumento bem significativo devido à produção pelo corpo lúteo. Então, ele só é produzido pelo corpo lúteo na fase lútea. É importante a gente conhecer um pouco sobre o feedback negativo. Quando esses hormônios, os níveis hormonais de estrogênio e progesterona, eles estão bem altos, vai ocorrer o que chamamos de feedback negativo no hipotálamo. Porque ele vai fazer com que o nível alto desses hormônios, ao chegar no hipotálamo, ele suprime a liberação do GNRH. É como se ele chegasse e falasse: olha, hipotálamo, a concentração já está alta, pode diminuir a produção de GNRH. E, consequentemente, vai ter uma queda da produção da liberação da hipófise de LH, e o corpo lúteo também vai diminuir a produção hormonal, devido à formação do corpo albicans. No ciclo uterino, serão as variações produzidas pelos hormônios ao longo do ciclo. Como eu falei, são alterações cíclicas que vão ocorrer no endométrio. Mas inicialmente nós temos que conhecer a parede uterina,
de saber de que ela é formada, certo? Nós temos uma camada serosa, inicialmente, ela é a camada mais externa. Na parte intermediária, nós temos o miométrio, que é uma camada mais espessa, formada por músculo liso. Internamente, nós temos o endométrio, que vai ser a parte mais interna e é a parte que sofre as alterações mais significativas, digamos assim. Na fase secretora, é a primeira fase. Temos a camada compacta, que ela vai ser a fase mais superficial e é formada por células do estroma. Nós podemos observar aqui nessa imagem que ela está na cor rosa mais superficialmente. Mas na parte intermediária nós temos a camada esponjosa, que ela já vai ser bem mais espessa e ela tem uma grande quantidade de glândulas. E na camada mais basal, a camada basal propriamente dita, vai ser uma camada fina, ela não tem edema e também ela não tem hipertrofia, ela não tem um aumento de tamanho. E vai ser a porção distal das glândulas, ou seja, é o iníciozinho da glândula. E essa camada basal, ela é a única que não vai se desprender. Por quê? Porque ela tem vascularização. Na menstruação, todas as outras camadas, a esponjosa e a compacta, ela não tem uma irrigação própria. Então, ela vai ocorrer uma isquemia e ela vai se desprender e vai ser eliminada. Com a variação hormonal, ela também vai ocorrer essas alterações cíclicas nessa parte anatômica, e vai ser principalmente no endométrio. Esse ciclo ele vai ser dividido em 4 fases, que é a fase menstrual, a fase proliferativa ou folicular, a secretora ou pré-gestacional e a fase isquêmica ou pré-menstrual. Na fase menstrual, vai ser a primeira. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. E nesse primeiro dia, toda a camada funcional do endométrio, ele vai descamar. E ele vai ser expelida junto com o sangramento, que ocorre aproximadamente a cada 28 dias. E com a duração média de 3 a 5 dias, mas pode ocorrer variações. Então, fora a camada basal, as outras duas elas vão se desprender e vão ser eliminadas por causa da vascularização, como já foi dito. A segunda fase é a proliferativa ou folicular. Nessa fase, os estrogênios eles vão promover uma recuperação e o endométrio ele volta a crescer. Então, vai ter um crescimento das glândulas, uma multiplicação celular. E na terceira fase, nós podemos perceber que ele está bem maior, o endométrio, estará na fase secretora ou progestacional. E o endométrio ele vai receber uma atuação direta da progesterona. Que essa progesterona ela vai promover um entortilhamento dessas glândulas. E vão começar a secretar. E vai produzir um edema. E essas células elas vão aumentar bastante de tamanho. Essas glândulas, elas vão aumentar bastante de tamanho, certo? E por fim, nós temos a fase isquêmica, também chamada de fase pré-menstrual, em que nessa fase, se o óvulo não for fertilizado, o corpo lúteo ele vai se degenerar. Porque, como vocês podem lembrar, o corpo lúteo tem duração de apenas 10 dias. Sem os hormônios que ele produzia, vão ter alterações vasculares. Ou seja, a vasculatura, ela não vai ser mais suficiente para manter esse endométrio. E vai ocorrer uma isquemia da camada funcional. E antes da conclusão do ciclo menstrual, esse FSH ele vai induzir o desenvolvimento de um novo grupo de folículos. Então, antes que um ciclo se conclua,
o próximo ele já está sendo iniciado. Assim inicia-se um novo ciclo ovariano, consequentemente um uterino e um menstrual. Em caso de gravidez, esse ciclo menstrual ele não vai ocorrer e vai iniciar o ciclo gravídico. Com a gestação e o parto, após um período de tempo, os ciclos ovarianos e uterinos eles vão retornar normalmente. É importante lembrar que após 40 anos de idade, aproximadamente, a maioria dos ciclos eles não são mais ovulatórios, então a mulher não libera mais óvulos. E entre 48 e 55 anos, vai ser encerrada a vida reprodutora da mulher, que é chamada de menopausa. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curta, comentem, compartilhe com seus amigos. E não percam que nós ainda teremos muitas aulas legais aqui no canal. Tchau!